Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, verso 1. Aleluia. A mão do Senhor, Ezequiel 37, verso 1. Deixa eu tirar isso. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei, conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam a vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. As crianças venham aqui, nós vamos orar por vocês.
Vamos orar. Estenda sua mão para cá. Senhor Jesus, Pai, nós te apresentamos as crianças que irão agora nesse momento subir, para um momento em que elas ouvirão a palavra do Senhor na linguagem delas, conforme a sua mente pode compreender e captar. Pai, te pedimos a tua mão sobre a vida das nossas crianças nessa casa, que a palavra, meu Deus querido, ministrada ao coração delas, possa ser como muralha, para guardar os seus coraçõezinhos. Pai, é o que nós te pedimos, protege-as, guarda-as de toda a investida do inimigo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Pai, quanto a nós, trabalha conosco e fala ao nosso coração. Estamos subordinados e submetemo-nos à autoridade do Teu Espírito Santo pela palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem tomar seu assento. Podem sentar. Meus irmãos, livro do profeta Ezequiel, texto que nós lemos essa noite. Essa semana, o Senhor me trouxe a esse texto. Não foi um texto com o qual eu tive contato hoje, mas na semana o Senhor falou comigo nessa palavra, e isso me fez lembrar algumas coisas, especialmente quando a gente pensa sobre a época em que esse profeta atuou e o local no qual ele anunciou essa palavra. O profeta Ezequiel é um profeta do 6º e 5º século antes de Cristo. Profetas como Isaías, Miqueias, Oséias, Amós, foram profetas que profetizaram no 8º século antes de Cristo. Quando a gente fala de profecia, e a gente fala de ministério profético, a gente imediatamente é relembrado ou remetido a alguns tipos de profetas que existiram. Primeiro, era o profeta da corte. O profeta da corte era aquele que atuava dentro do palácio e profetizava aquilo que o rei queria que ele profetizasse. Portanto, o profeta da corte era bancado, financiado pelo palácio. Mas havia também naquela época o profeta crítico. O profeta crítico era aquele que tinha uma certa amizade com o rei, com o palácio, mas ele não deixava de anunciar a sua mensagem, mesmo que ela tivesse que incomodar o rei. Era um profeta que era amigo do rei, mas se precisasse falar algumas verdades para o rei, ele falaria. Por exemplo, profeta Natã, profeta que vai entrar na casa de Davi, no palácio de Davi. Ele tem livre acesso ao rei, lido de dizer para o rei que ele errou. E havia também o profeta crítico, o profeta, melhor, radical. Profeta da corte, profeta crítico e profeta radical. Profeta radical era aquele que não tinha papas na língua. Ele não
fazia questão de agradar o rei. Ele falava a mensagem, o que o Senhor mandasse ele fazer, ele faria. E quando a gente pensa nos profetas, a gente precisa pensar que o ministério dos profetas surgiu numa época específica da história de Israel. Primeiro, a gente só vê ministério de profetas na Bíblia após o surgimento dos reis. E os primeiros profetas eram profetas críticos ao rei, porque eles achavam que se tirasse o rei e colocasse outro, resolvia o problema. Por exemplo, a briga de Elias é contra o rei, é contra a rainha. Então esses primeiros profetas, lá do século 9º e 8º, eram profetas que achavam que o problema estava apenas no líder da nação. E se trocasse o líder da nação, tirasse o Acabe e colocasse um outro, resolveria o problema. Ao longo do tempo, os profetas foram percebendo uma coisa: que o problema não era só com o rei, o problema era geral, o problema era sistêmico. Não adiantava trocar o rei, se não mudasse o sistema, não haveria alteração de nada. Porque os profetas começaram a perceber que o sistema estava corrompido. Se saísse o rei e entrasse outro, não ia adiantar nada. Porque o problema não estava só em cima, o problema vinha da base. E os profetas começaram a mudar a mensagem. Aí os profetas do século 8º começaram a ficar mais incisivos. Mas o povo não quis ouvir a mensagem. Israel se dividiu em norte e sul. 2 igrejas, 2 povos, numa só terra. Deus começou a usar profetas para falar com a primeira igreja, a igreja do norte. Mas aquela igreja não ouviu, aquele povo não ouviu. Porque não ouviram, Deus acabou com essa igreja, com esse povo. Mandou inimigos que vieram e levaram o povo para o exílio. Aí ficou um povo, o reino do sul, uma terra e uma igreja. Os profetas agora foram enviados por Deus para pregar para essa igreja, porque a outra já tinha fechado. E a mensagem foi: arrependam-se, convertam-se, rasguem os vossos corações e não as vossas vestes, apresentem um culto que venha do coração e não apenas uma liturgia aparentemente agradável. Os profetas começaram a falar: mas se vocês não ouvirem, Deus vai fazer com vocês igual Ele fez com o povo do norte. Vai acabar com essa igreja. Vai mandar um povo para vir levar vocês para o cativeiro. E o povo não quis ouvir. Como o povo não quis ouvir, Deus enviou um povo chamado babilônios. Os babilônios vieram, destruíram a região de Judá, restou Jerusalém, e os babilônios levaram cativos parte da população para a Babilônia. No meio desses exilados foi o profeta Daniel. Depois o rei veio, pegou mais uma turma, levou de novo, e no meio desse segundo grupo foi o profeta Ezequiel.
Ezequiel era um profeta que não tinha culpa do pecado da nação. Havia gente justa no exílio? Havia. Havia gente crente no exílio? Havia. Como Daniel. Daniel era um homem íntegro. Daniel era um homem justo. Deus não levou para o exílio só os ruins. E por que Deus levou gente boa no meio daqueles que precisavam ser ensinados? Porque Deus queria. Deus precisava de vasos. Deus precisava de vozes. Deus precisava de bocas. Deus precisava de pessoas consagradas a Ele, para lá no exílio pregar a mensagem àqueles que precisavam de arrependimento. Daniel foi privilegiado, entre aspas, porque estar no exílio já não é um privilégio. Mas ele foi para o palácio, junto com seus 3 amigos. Ezequiel foi o profeta do povo. Ele não estava dentro do palácio. Ele estava no meio do povão. Havia um bairro na Babilônia exclusivo para os judeus. E estava ali o povo. O povo que não ouviu a palavra do Senhor, mas no meio deles, justos. Gente íntegra, e um deles era o profeta Ezequiel. Aí Deus começou a usar o profeta para pregar àquele povo lá onde eles estavam. Os primeiros 7 anos de ministério desse profeta foi anunciando que a cidade de Jerusalém e o seu templo seriam destruídos. Depois desses 7 anos, a mensagem do profeta começa a mudar um pouco, mas a tônica é a mesma. Agora, depois de muito protesto contra o pecado, a mensagem do profeta começa a se tornar uma mensagem de restauração. E isso nos ensina uma coisa: que sempre no ministério dos profetas, quando Deus quer tratar um povo, Deus usa o profeta durante um tempo para pregar mensagens de conserto. E depois que o povo ouve e se conserta, Deus começa a anunciar uma mensagem de restauração. Mas essa chave só vira quando o povo muda. Enquanto Deus ainda está usando o profeta para pregar a mensagem de juízo, de arrependimento, de conserto, é porque o povo ainda não mudou. Ainda precisa haver conserto. Pastor, quer dizer que é todo mundo? Não necessariamente. Porque às vezes numa mesma igreja tem gente que está muito bem, obrigado. Tem gente que está bem. Tem gente que está mais ou menos. Tem gente que está mal. E tem gente que está muito mal. Aí, os profetas, por vezes, eram chamados para vivenciar as mensagens que eles iriam pregar. No caso do capítulo 37, o Senhor chama o profeta. A mão do Senhor estava sobre o profeta. Capítulo 37, verso 1. E pelo Espírito, em Espírito, ou por seu Espírito, Ele me levou a um vale cheio de ossos. Possivelmente não foi algo físico. Ele não foi transportado fisicamente. Mas trata-se de uma visão.
em que ele é levado, a mão do Senhor estava sobre ele, e ele é levado. E de repente ele acorda, ou ele se dá conta, que ele está num cemitério. E o que mais chama a minha atenção, é que às vezes Deus mandava os profetas fazerem coisas, que, meu Deus do céu, são difíceis de serem feitas. Essa é uma delas. Imagine se Deus dissesse assim: Tiago, a partir de hoje, você vai começar a pregar os domingos à noite, lá no Campo da Esperança. Eu falei, Jesus, ia falar Jesus, é melhor pregar para vivo. Se às vezes pregar para vivo é difícil, quanto mais pregar para morto. Porque a gente precisa de público para ouvir a mensagem, de audiência. Como é que eu vou pregar para sepulturas? Gente, eu, como professor, por exemplo, e quem é professor entende isso, uma das coisas que mais desanima um professor é ele saber que tem 40 alunos na chamada dele, e ele chegar e ter 3 alunos, para ele, passou a semana inteira preparando a aula, ele chegar a ter 3 alunos para ele dar aula. Não tem coisa que desanima mais o pastor do que ele passar a semana inteira preparando o sermão, para ministrar, num culto de ensino, chegar aqui, ter 6 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas para ouvir a palavra. Isso desanima. Agora você imagine, se Deus falasse assim: vai para o cemitério, vai pregar lá. Senhor, morto não ouve. Senhor, eu vou pregar, o povo não vai ouvir. Lembra que Deus falou para Moisés: eu vou te enviar a Faraó, mas Faraó não vai te dar ouvido, não adianta. Deus falou também para o profeta Isaías: você vai pregar para um povo que nunca vai, Jeremias também, você vai pregar para o povo e o povo não vai se converter, o povo não vai te ouvir. Às vezes Deus dá essa tarefa para profetas na Bíblia, que eles vão pregar, e por um tempo o povo parece que entra aqui e sai aqui. Aí o profeta Ezequiel é levado por Deus para realizar o seu ministério no cemitério. Ele o levou de um lado para o outro. E aí o versículo de número 2, põe na tela por gentileza. O profeta observa 2 coisas. Primeiro, ele viu que o número de ossos eram poucos ou muitos. Vamos lá. Ele viu que o número de ossos eram poucos ou muitos. Os ossos eram muitos, o número era muito. Segunda coisa que ele observou, que os ossos eram de pessoas que tinham acabado de morrer. Sim ou não? Porque os ossos não estavam frescos. Os ossos não tinham tutano. Os ossos estavam sequíssimos. Ou seja, era muita gente e fazia muito tempo que havia morrido. Aí, ele é chamado para olhar os cadáveres. E os cadáveres estão dentro do caixão, sim ou não? Não. Como assim, pastor?
os ossos estavam espalhados, como se não tivessem sido sepultados. Porque se você for ao campo da esperança agora, você não vai andar entre as covas e topar em osso, porque foram todos os corpos devidamente sepultados. Pastor, eu quero entender isso, então vamos lá. Esses ossos não estão sepultados, porque essas pessoas não tiveram sepultamento. Isso era decorrência de uma maldição que havia no Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 28, verso 25 e 26. O Senhor anunciou bênçãos e maldições. Se você for fiel, tem bênçãos. Se você não for fiel, Israel, tem maldições. E dentre as maldições, essa era uma delas. Maldições para o povo infiel, para o povo que estava em pecado, havia uma delas. Põe aí, Deuteronômio 28, 25 e 26. O Senhor te fará cair dos teus inimigos, diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 fugirás, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. Verso 26. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Estão vendo isso? Ou seja, Deus disse para o povo: se você não se consertar, eu vou trazer inimigos contra vocês, e quando esses inimigos vierem, vocês vão morrer, e nem o sepultamento digno vocês vão ter. Vocês vão ficar como um ímpio deve ficar. Lembra que quando Davi estava lutando contra o Golias, Davi diz assim: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos a quem tu tens afrontado. Vens a mim e eu te matarei, e darei o teu corpo como alimento às aves do céu e às bestas da terra. O que Davi estava dizendo? Davi estava se lembrando dessa maldição, dizendo como é que um ímpio ficava, e dizendo como é que aquele gigante iria ficar sem sepultamento. Voltando para Ezequiel, esse vale está cheio de ossos, de gente que morreu e não foi sepultado. Quando eu olhei para essa mensagem, falei: Senhor, o que isso significa? O próprio texto explica, e é aqui que nós queremos começar a aplicar essa mensagem hoje. Essa mensagem aplicava-se ao povo de Israel da seguinte maneira: o povo não ouviu a mensagem do Senhor, o povo não ouviu a palavra do Senhor. Os profetas falavam, mas ninguém dava ouvidos. Deus trouxe uma tragédia sobre o povo, levou eles para a pedagogia do sofrimento no exílio, e lá, esse povo, que já estava distante da presença do Senhor, esqueceu de se enterrar, morreu e ficou seco em cima da terra. Aí havia um povo
que não tinha ânimo. Isso está no versículo de número 11. Disse-me Eli, filho do homem, estes ossos são toda a nação de... Leia comigo, se tiver na tela. Filho do homem, estes ossos são toda a... de Israel. Eles dizem, nossos ossos se... e a nossa esperança desvaneceu. Ou seja, não temos vontade para nada, não temos ânimo para nada, não temos alegria no Espírito, não temos alegria do Senhor, não temos esperança, estamos mortos, estamos como que ossos secos em cima da terra, não temos vontade de fazer nada, estamos todos sem esperança, desvaneceu-se a esperança, fomos exterminados. E eu orava e dizia, Senhor, o que essa palavra tem a ver com a igreja do Brasil em 2021? Meus irmãos, se a igreja brasileira não tomar cuidado, ela vai virar a igreja europeia. A igreja da Europa há muito tempo está sequíssima. A igreja europeia em geral, de todos os países da Europa, no mesmo lugar onde funciona um bar, funciona uma igreja em determinados horários diferentes. Eu dizia esse final de semana, um pastor tem que pastorear 4, 5 igrejas em 200 quilômetros de distância uma da outra. Por quê? Porque aquela igreja num determinado momento, ela foi o berço de um avivamento chamado Reforma Protestante. Mas aquela igreja se perdeu, aquela igreja não ouviu a palavra, aquela igreja imergiu em várias coisas, secularismo, materialismo e uma série de filosofias e coisas que deixaram aquela igreja fria, aquela igreja acabou. Aí Deus pegou homens e trouxe no século passado para os Estados Unidos e depois chegaram ao Brasil. E começou um movimento pentecostal, e esse movimento foi se espalhando, e gente foi sendo salva. Esse movimento voltou para os Estados Unidos, foi para a Europa. Deus levantou missionários do Brasil para ir para a África, para ir para o Oriente Médio. Essa igreja, esse povo brasileiro foi celeiro para muita gente. Mas o que começou a acontecer de novo? O mesmo ciclo. A gente começa a ver uma igreja composta de pessoas, e agora não me refiro mais ao contexto brasileiro em geral, mas ao contexto local. A gente começa a lidar com pessoas que não têm nem de maneira alguma compromisso com a palavra do Senhor. Eu não estou me referindo aqui de maneira nenhuma a uma falta de vontade de servir como líder, não é isso. Eu estou me referindo a um estilo de vida comprometido com o pecado e que não tem comprometimento nenhum com a palavra do Senhor. Deus coloca o profeta. Aí a gente pergunta, pastor, Deus não poderia realizar um avivamento, fazer esses ossos viverem sem o profeta? Sim, mas Deus leva o profeta para o meio do vale, e Deus fala assim, eu quero que você veja. Como assim? Porque eu quero que você se envolva como pastor, como pregador, como líder, como um crente, como um servo, como alguém que ora, como alguém que intercede. Eu quero que você veja a situação que está meu povo. Vem cá, olha comigo, vamos aqui ver. Olha aqui, como é que está aqui? Morto. Vem para cá.
Pensava que aqui tinha gente viva, está morto. Vem para cá. Também está morto. Olha para cá. Está morto. E outra. Aí o profeta começa a entender que não foi gente que morreu há um mês. Que não foi gente que morreu há uma semana. Que não foi gente que morreu há 1 ano ou 2 anos. Mas são ossos que já estão sequíssimos. Como assim, pastor? De gente que não tem mais comunhão com Deus, ó. Aí o profeta olha. E ele vê a triste situação dos ossos. E enquanto não entendermos a nossa situação, nós não vamos sair dela. Eu li um livro do autor chamado DeMartyn Lloyd-Jones. Muito tempo. Os primeiros livros que eu li quando eu comecei a estudar teologia. Está lá na biblioteca, velhinho. O título do livro é Avivamento. Uma série de sermões que Martyn Lloyd-Jones pregou no centenário de um determinado avivamento, isso por volta de 1950. Quando eu li aqueles sermões, eu fiquei profundamente impactado. E me lembrando dessa mensagem hoje, o Senhor me fez lembrar de algo pelo qual nós temos pedido ao Senhor. Eu ouço pessoas dizendo que lembram dessa igreja quando ela era do outro lado. Eu ouço pessoas dizendo que lembram dessa igreja quando o culto começava e ninguém queria que terminasse, porque a presença do Senhor vinha de tal forma sobre a igreja, e o mover de Deus era tão grande sobre a igreja, que era uma coisa espetacular. Qual foi o problema? Foi porque o pastor que veio e ficou 14 anos não era homem de Deus? Pelo contrário, era homem de Deus na terra. Foi porque o que veio depois dele não era homem de Deus? Pelo contrário, era homem de Deus na terra. Ou agora só restou eu para colocar a culpa em mim? Porque depois dos dois veio eu. Sabe qual é o problema? O problema é que nós estamos no meio de um vale de ossos sequíssimos. Aí o profeta olha, e o Senhor chama o profeta e pergunta: ei, profeta, esses ossos, filho do homem, podem tornar a viver? Os judeus tinham uma compreensão. Sabe qual era a compreensão dos judeus? Que alguém com 2 dias podia ressuscitar, com 3 dias podia ressuscitar, mas do 4º dia em diante, esses ossos aqui tem tempo. Então quando Deus pergunta para o profeta: esses ossos podem reviver? Falou: Senhor, se eu for responder pela minha ótica, eu vou dizer assim: não. Mas eu não vou dizer isso, porque se o Senhor está me perguntando, se o Senhor está dando essa palavra, é porque o Senhor quer operar alguma coisa. E se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer alguma coisa. Então ele devolve ao Senhor e ele diz assim: Senhor, tu sabes. Aí Deus diz: então, já que você viu essa situação, já que você observou, agora eu vou te dar uma ferramenta, através da qual eu vou reverter, diz o Senhor, eu vou reverter essa situação. Como assim? Senhor,
eu vou participar deste projeto que o Senhor tem? Vai, você vai participar. Senhor, como é que eu vou participar? Aí ele diz assim: você vai pregar. Aí o profeta pode ter pensado, porque não está escrito, ele poderia ter pensado: mas Senhor, pregar como se o povo não está dando ouvido? Senhor, como é que a gente prega para osso seco? Senhor, como é que a gente prega? E sabe por que esses ossos se tornaram sequíssimos? Pelo mesmo motivo que tem muita gente hoje que já há muito tempo não tem comunhão com Deus. Porque o povo pecava, não se arrependia. Pecava, não se arrependia. Pecava, não se arrependia. Pecava, não se arrependia. Aí era pecado em cima de pecado, pecado em cima de pecado, pecado em cima de pecado. Os ossos ficaram sequíssimos. Aí aqui, Deus fala que só tem um remédio. E o remédio é esse: pregação. Profeta Ezequiel, você vai pregar. Você vai pregar. Senhor, mas eles não vão ouvir. Pregue. Senhor, mas a igreja está vazia. Pregue. Senhor, mas a gente desanima. Pregue. Senhor, mas eu estou sem vontade de pregar, esse povo é obstinado. Pregue. Porque o seu papel é pregar, e o meu é fazer defunto ouvir. Não queira, como se Deus estivesse dizendo, profeta, fazer o meu trabalho. Faça o seu e deixe o meu comigo. Pregue, 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 e eu vou agir no meio do povo. Me fale, lembrando desse livro chamado Avivamento, eu lembro que Martin Lloyd Jones faz uma retrospectiva de todos os avivamentos da história, e ele lembra que nenhum avivamento da história veio para o povo sem pregação. Aí a gente fala: Senhor, por que a igreja do Senhor não se aviva? Não vive um avivamento? Primeiro, porque às vezes falta pregação, e quando tem pregação falta ouvido. Aí começa, o Senhor diz, verso 4: profetize a esses ossos, e chame ossos secos, ouçam, ouçam, ouçam a palavra do Senhor. A palavra, a pregação aqui tem 3 partes. Primeira parte, uma tese geral. Desenvolvimento da pregação do profeta Ezequiel, no verso 6. Tem o desenvolvimento em 4 partes. E por último, a conclusão. Mas o processo de reavivamento do povo tem 2 fases. Quantas fases? Quantas fases? Então veja comigo. Primeiro, versículo de número 4. Verso 5. Aí começa a pregação, como geralmente começava a pregação dos profetas. Sempre com assim diz o Senhor. Isso para mim é a coisa mais linda. Porque os profetas não pregavam a sua mensagem. Os profetas não eram porta-vozes dos seus próprios sentimentos. A igreja dos profetas não era edificada sobre personalidade humana.
A igreja dos profetas era fundamentada na palavra do Senhor. Aí a mensagem começa. Sempre os profetas diziam, começava a mensagem assim: assim diz o soberano, o Senhor. A quem? Verso 5. A estes ossos. Imagina que patético poderia ser o profeta pregando para um monte de osso. Alguém poderia passar, se me visse no cemitério Campo da Esperança com a caixa de som pregando para aqueles sepulcros ali, e falar: rapaz, esqueceram de mandar o pastor lá para Agapap. Porque olha como ele decresceu, olha como saiu da 38 para vir para o cemitério pregar aqui. E era assim talvez que o profeta podia se imaginar. Acontece que se Deus fizesse um diagnóstico de muitas igrejas no Brasil, muitas delas no âmbito espiritual não se diferiria de um cemitério. Porque se o Senhor olhar e fizer um diagnóstico agora, eu espero que aquele só encontre vivo. Até porque eu creio que os que vieram cear estão todos vivos. É assim que eu acredito. E os que não vieram, certamente ou estão doentes ou estão em pecado. Ou estão trabalhando, ou tiveram algum impedimento. Mas se não for impedimento justo, é porque estão mortos. Aí diz: a estes ossos. Aí a primeira parte da mensagem é a tese geral, verso 5b: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. É a afirmação principal, afirmação geral. Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Aí agora ele vai detalhar como é que vai se dar esse processo. A partir do verso 6. Olha aí comigo. Esse processo vai ser assim. Primeiro, eu vou ligar um osso no osso. Tendão para ligar os ossos. Eu vou fazer um osso se juntar com o outro. Aquele barulho de osso. Quando estiverem aquele esqueleto prontinho, aí vem a segunda parte. Aí eu vou fazer começar a crescer carne. Aí imagina a cena, né? Imagina, tenta imaginar a cena, aqueles ossos todos se juntando, um procurando o outro. Aí imagina, perna de um junto com o braço do outro, a cabeça misturada de um lado para o outro, e cada um encontrando a sua cabeça, o osso sabendo qual era a parte. Imagina tudo acontecendo assim. Aí depois vem a carne em cima dos ossos. Terceira, aí você vê aquele corpo. Imagina a carne viva, o corpo todo na carne viva. E depois você vê agora a pele crescendo em cima daquela parte vermelha. Você vê a pele crescendo assim, ó. Processo de recriação. Quando pensa que não, está pronto. Aí vem a segunda fase. Se você observar, a ordem que isso acontece é a ordem inversa de uma degradação, ou mesmo, imagina, que uma pessoa que fica exposta, a primeira coisa é a pele que vai sair, depois a carne vai ser comida, depois os tendões, e por último o osso, depois o tutano, e o osso fica sequíssimo. Agora é o inverso que está acontecendo. Deus está fazendo um processo inverso.
E aí ele vai fazendo o processo inverso. E depois, verso de número 6, 7. Eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, olha aqui, verso 7. Enquanto eu profetizava, houve um som e os ossos foram procurando cada qual o seu osso. Aí foram cobertos de tendões. E o profeta pregando. E isso tudo acontecendo enquanto ele estava pregando. Só que aí depois, verso 8. E pele por último, mas não havia espírito neles. Primeira fase do processo é que o corpo ficou pronto, mas não tinha espírito. Aí a gente lembra de uma coisa: a criação do homem. Deus pega o homem, vai lá embaixo, no ribeiro, coloca as mãos no barro, e ele começa. Pega mais um pouquinho de barro aqui, coloca aqui, pega mais outra aqui, coloca aqui, aí começa, aí vai nos braços, aí ele vem e olha, mais um pouquinho aqui, aí faz, falta cabelo, aí o boneco está pronto. Aí quando o boneco está pronto, aí a Bíblia diz que Deus fez uma coisa. Segunda fase da criação do homem. Está pronto. Falta, está lindo. Mas diga assim comigo agora. Para Deus, diga assim, para Deus, não adianta só estar lindo. Ou estar linda. Fala assim comigo, tem que ter vida. Ela tem que ter espírito. Ela assim tem que ter comunhão com Deus. Aí Deus olha assim, tá lindo, mas não tem vida. Não serve para se relacionar comigo. Porque eu não me relaciono com boneco. Eu me relaciono com gente. Aí Deus vem. A Bíblia diz que ele fez assim, ó, no primeiro homem. Aí o homem acorda, olha para ele. Aí eu posso imaginar que Deus olha para ele e fala assim: meu filho. Eu posso conjecturar que ele agora falou assim: eu suponho que o senhor é o meu pai. Se eu pudesse conjecturar mais um pouco, eu podia conjecturar assim, ó, que ele corre. Deixa eu te dar um abraço. E dá um abraço no Senhor. E o que a gente tem aqui, tem povo, mas que está sequíssimo, que não se relaciona com Deus, que não ora mais, que não tem mais alegria de vir para a ceia do Senhor, que não tem mais alegria de estar na presença de Deus. Deus está agindo, mas ainda falta vida. Aí o profeta que já profetizou uma vez, já pregou uma vez, já pregou outra vez, já pregou outra vez, Deus fala assim: ei, verso 9, o profeta, profetize, como se estivesse dizendo mais uma vez,
para que venha o vento e sopre dentro dos mortos, para que vivam. E o verso 10: então eu profetizei conforme a ordem recebida, eu fiz o que Deus me mandou fazer. Diz o profeta. Aí o verso 10, parte B: e o Espírito entrou neles. O Espírito entrou neles. O Espírito entrou neles. E aqueles ossos todos aqueles corpos que estavam no chão, diz a palavra, se puseram de pé. Se puseram de pé. Se colocaram de pé. Deus não criou a igreja. Deus não chamou você para ficar sepultado, para ficar prostrado. Deus não chamou você para ficar ensimesmado. Deus não chamou você para ficar acamado. Deus não chamou você para ficar deitado. Deus não chamou você para ficar escondido. Deus não chamou você para ficar curtindo o seu pecado. Deus chamou você para se colocar de pé. E diz a palavra do Senhor, e quando se colocou de pé, eu vi, era um exército, era um exército, era um exército, um exército enorme. Aí Deus interpreta a mensagem para o profeta, verso de número 14: olha, profeta, isso aí é a nação de Israel que está sem vida, sem ânimo, sem vontade, mas eu prometi, eu vou fazer, eu vou trazer, eu vou trabalhar, eu vou fazer ter vida. Quando, verso 13, eu abrir os túmulos e o fizer sair, não serão mais sepulcros caiados, não serão gente viva, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Verso 14, para terminar: eu porei o meu espírito em vocês, e vocês saberão que eu os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que há Deus em Israel. Palavra do Senhor. Deus irá trazer avivamento sobre esse lugar. Nós não temos orado em vão. Deus vai trazer. Deus vai trazer. O que precisar ser tratado vai ser tratado. O que precisar vir à tona e ser descoberto vai ser descoberto. Mas Deus vai tratar de um por um. Deus vai levantar esse exército e vai colocar de pé. Deus está falando com a sua igreja. Deus está falando com o seu povo. Deus está falando com você. Pastor, o senhor está dizendo que está todo mundo morto? Não, eu disse no começo que na igreja do Senhor tem gente que está muito bem, que tem gente que está bem, que tem gente que está mais ou menos, que tem gente que está mal, e que tem gente que está muito mal. Se você estiver muito mal, eu tenho um conselho para você hoje: aceite essa palavra do Senhor, aceite a vida que Deus quer te dar, aceite a correção do Senhor. Saiba que Deus quer que você mude de vida. Deus quer um povo santo. Deus quer uma igreja santa. Deus quer um corpo de obreiros santo. Deus quer um grupo de louvor santo. Deus quer músicos santos. Deus quer uma orquestra santa. Deus quer
quer líderes santos. Deus quer a equipe de transmissão, de música, de som e de iluminação santa. Deus quer diáconos santos. Deus quer diaconisas santas. Deus quer crianças santas. Deus quer famílias santas. Deus quer uma igreja pura. Deus quer uma igreja limpa. Deus quer uma igreja lavada. Deus quer uma igreja sarada. Deus quer uma igreja de pé. Deus quer um exército de pé. Deus quer um exército vivo. Deus quer um exército que respira. Deus quer, Deus quer, Deus quer, Deus quer. E Deus está dizendo: ei, 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 escute a minha palavra. Palavra do Senhor. Precisamos voltar a ter temor do Senhor de novo. Deus está fazendo essa geração saber o que é temor do Senhor. Deus vai fazer muito mais. Deus vai fazer muito mais. Essa geração precisa saber o que é o temor do Senhor. Essa geração precisa saber que com Deus não se brinca. Essa geração precisa saber que não dá para ficar brincando de ser crente. Essa geração precisa saber que não dá para viver uma vida no pecado e depois aparecer aqui com a cara limpa, como se não tivesse acontecido nada. Você tem duas formas de ouvir a palavra do Senhor. Ou você ouve a palavra do Senhor e muda, ou você espera Deus tratar com você. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus não vai perder um dos que o Pai deu para Ele. E se Ele tiver tratar com sua vida, Ele vai tratar. Mas nós estamos orando aqui. Deus vai trazer avivamento sobre esse lugar. Pastor, eu pensei que a gente já estava vivendo avivamento. Não, estamos não. Sabe quando é que a gente vai estar vivendo um avivamento? Quando o povo estiver fazendo fila para ouvir culto de doutrina. Quando o povo estiver fazendo fila para ouvir a palavra do Senhor e não para vir aqui apenas uma vez por mês tomar a ceia. E nós queremos orar por você. Eu quero que você feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. E se essa palavra falou com você, faça a sua oração ao Senhor agora. Pai, nós estamos em Tua presença. E nós queremos Te pedir que o Senhor, ó Deus, aplique essas palavras no coração da Tua igreja. Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos, ó Deus querido, ser transformados pelo poder dessa palavra. Queremos ser impactados pelo poder dessa palavra. Pai, aceita a oração do Teu povo agora, que se coloca em Tua presença e pede a Tua misericórdia e a Tua graça. Nos cobre com a Tua graça nesse lugar. Nos cobre com a Tua bondade, com o Teu amor nesse lugar, com a Tua misericórdia. Pai, em nome do Senhor Jesus, é o que nós Te pedimos, ó Pai, e Te agradecemos agora.